Muita coisa que a gente faz com dinheiro parece normal, até você parar para pensar de verdade. Por que existem hábitos financeiros que foram tão repetidos pela sociedade que muita gente nem percebe o quanto eles fazem o dinheiro ir embora? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 8 coisas que fazem as pessoas desperdiçarem dinheiro sem nem notar. E principalmente, o que vale mais a pena fazer no lugar disso. Seja bem-vindo, aqui no canal a gente fala sobre dinheiro, organização financeira e decisões mais inteligentes para a vida real. E vamos começar pelo primeiro ponto: comprar sempre o mais barato. Você provavelmente já ouviu aquela frase: o barato sai caro. E na maioria das vezes ela é verdade. Muita gente escolhe a opção mais barata, tentando economizar no momento, mas acaba gastando ainda mais depois com troca, manutenção ou comprando tudo de novo. Só que existe um detalhe que quase ninguém comenta. Mesmo quando aquela compra claramente não presta, muita gente continua guardando aquilo. O produto fica esquecido numa gaveta, junto com várias outras coisas que nunca valeram o dinheiro gasto. E isso acontece por causa de algo chamado custo afundado, que basicamente é quando você continua insistindo em algo, não porque aquilo ainda faz sentido, mas porque já investiu tempo ou dinheiro ali e sente que desistir seria desperdício. E isso não acontece só com compras, acontece com hábitos, empregos e até relacionamentos. Por exemplo, quando você paga caro no ingresso de cinema e o filme é ruim, dificilmente vai embora antes do final. Mas se estivesse assistindo em casa, provavelmente desligaria. A diferença é simples: o dinheiro já gasto. Com compras baratas acontece a mesma coisa. As pessoas continuam guardando coisas inúteis porque jogar fora parece errado. Só que manter aquilo não devolve o dinheiro. Só ocupa espaço, gera bagunça e até desgaste mental. Então, antes de comprar algo muito barato, vale fazer 2 perguntas. Primeiro, eu realmente vou usar isso com frequência? Se for algo que você usa todos os dias, talvez economizar demais não compense. Agora, se for algo usado poucas vezes no ano, gastar muito também pode não fazer sentido. Segunda pergunta: eu realmente preciso disso? Porque muitas compras baratas nunca resolveram um problema de verdade. Elas só pareciam uma boa ideia naquele momento. Segundo, comprar uma casa maior do que precisa. Quando alguém vai financiar um imóvel, normalmente já tem uma noção de quanto gostaria de gastar. Mas o problema começa quando o banco libera um valor maior. E aí vem aquele pensamento: já que aprovou, talvez eu consiga pegar algo melhor. Um bairro mais valorizado, mais espaço, mais quartos. E como a parcela aparentemente cabe no orçamento, muita gente aceita sem pensar muito. Só que o peso aparece com o passar dos anos, porque quanto maior o financiamento, maior o valor pago em juros. E além da parcela, uma casa maior também traz mais contas, mais manutenção, mais impostos, mais móveis e mais gastos no geral. O problema é que esses custos aparecem aos poucos, por isso não são tão fáceis de ignorar no começo. Além disso, existe uma pressão enorme de que você precisa crescer de casa rapidamente. Mas a verdade é, não existe regra para isso. Você não precisa assumir um financiamento enorme só porque parece ser o próximo passo esperado. Manter custos fixos menores pode te dar muito mais tranquilidade financeira no futuro. Terceiro, trocar de celular todo ano. Você é do tipo que troca de celular sempre que sai um modelo novo? Você não está sozinha. Como o valor fica parcelado, muita gente sente que não pesa tanto. E eu entendo isso. Eu também fazia. Mas há alguns anos eu parei e percebi que quanto dinheiro estava indo embora sem necessidade.
Porque quando você soma parcelas, trocas frequentes e planos caros, isso pode representar milhares de reais perdidos ao longo do tempo. E muitas vezes o aparelho antigo continua funcionando normalmente. Talvez esteja mais lento, talvez tenha alguns riscos, mas ainda funciona. Outro ponto importante: muita gente paga por funções que nunca vai usar. Mais memória, mais câmera, mais tecnologia, só porque criou o hábito de acompanhar os lançamentos. Então, antes de trocar de aparelho, vale se perguntar: eu realmente preciso de um celular novo ou só me acostumei com a ideia de trocar? Porque esperar mais 1 ou 2 anos pode economizar muito dinheiro. Tá fazendo sentido para vocês? Tá gostando do vídeo? Se estiver gostando, já curte e já se inscreve aqui no canal. Quarto, diamantes e alianças extremamente caras. Muita gente acredita que um anel de noivado precisa custar meses de salário. Só que essa ideia ficou famosa por causa de campanhas de marketing criadas pelas indústrias dos diamantes. Ou seja, não foi algo que surgiu naturalmente. E antes de gastar muito dinheiro nisso, vale entender uma coisa: a maioria dessas joias perde valor no instante em que sai da loja. Não porque sejam ruins, mas porque o preço inclui marca, marketing e margem de lucro. Hoje existem alternativas muito mais acessíveis, como lojas de joias usadas, modelos personalizados e até diamantes produzidos em laboratório. E muita gente nem percebe a diferença entre eles. O objetivo aqui não é dizer para você não comprar, mas entender que existem opções e que muitas decisões financeiras nascem da pressão social. Quinto, compras de luxo chamadas de investimento. Isso acontece o tempo inteiro. A pessoa quer comprar algo caro, uma bolsa, uma cadeira, um relógio, um eletrônico, e para justificar aquilo, começa a chamar a compra de investimento. Ah, mas tem qualidade. Vai durar muitos anos. Vale o preço. E claro, algumas coisas realmente trazem mais conforto e praticidade, mas isso não transforma automaticamente uma compra em investimento, porque investimento de verdade normalmente gera retorno financeiro, renda ou valorização. Uma compra de luxo pode simplesmente ser uma compra de luxo. E tudo bem admitir isso. Você não precisa transformar toda compra cara em decisão financeira inteligente para ter permissão de comprar algo. Sexto, garantia estendida. Você vai finalizar a compra de um produto e aparece aquela pergunta: deseja adicionar garantia estendida? Como o valor parece pequeno, muita gente aceita sem pensar. Só que na prática, a maioria dos produtos nunca quebra nesse período. E quando quebra, muitas vezes o conserto sairia mais barato do que o valor pago pela garantia. Além disso, muita gente já possui cobertura, garantia do fabricante, da loja ou até do cartão de crédito. Então, em muitos casos, faz mais sentido guardar esse dinheiro numa reserva para manutenção do que contratar garantia extra para tudo. Sétimo, casamentos extremamente caros. Casamento é um momento especial e não existe problema em querer viver isso. O problema começa quando os gastos saem completamente do controle, porque os custos aparecem de todos os lados: salão, fotografia, decoração, roupa, buffet, bebidas, música. E quando percebe, a pessoa entrou em dívida para pagar um único dia. Muita gente acaba gastando além do que pode por comparação ou pressão social. Mas começar uma vida dois, cheia de dívidas, pode trazer muito mais preocupação do que felicidade. Então, antes de qualquer decisão, vale definir quanto realmente cabe no seu orçamento e focar no que faz sentido para vocês, não no que os outros esperam. Oitavo, assinaturas de streaming. Hoje muita gente paga vários streaming ao mesmo tempo.
Netflix, Disney+, Prime Video, Spotify, YouTube Premium. E quando soma tudo, isso vira um valor alto todos os meses. O problema é que muita gente nem usa metade dessas plataformas. Você paga pela sensação de ter várias opções e não pelo uso real. Então, faça um teste simples. Olhe quais assinaturas você realmente usou no último mês e cancele o que não faz sentido agora. Se quiser, depois você assina novamente. No fim das contas, educação financeira não significa deixar de viver. Não significa cortar tudo. O objetivo é parar de perder dinheiro sem perceber, para conseguir usar melhor o seu dinheiro naquilo que realmente importa para você. Fez sentido para vocês? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostou, já curte, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.